Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Coragem da fé. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, os quais se expõe, quase sempre, aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Quais as coragens que nos movem a tomarmos essa ou aquela opinião frente à coletividade? Poucos são aqueles que têm a coragem, como ele mostra aqui no texto, de expor uma opinião diferente daquela que a maioria adere. Então nós temos que procurar aderir ou não aderir à opinião da maioria. Logicamente que hoje nós vivemos dentro de um Estado democrático, onde as pessoas podem ter seus pensamentos próprios, suas ideias próprias, mas no passado não foi tão assim e em muitos lugares do mundo ainda não é assim. Precisamos, então, começarmos a desempenhar nossas ideias, a começarmos a tomar determinadas posturas que nos levem a empreender valores e construir etapas importantes do nosso aperfeiçoamento, fazendo prevalecer acima de tudo, o sentimento cristão. Logicamente que hoje nós não vamos bancar o fanático de sairmos propagando onde as pessoas não querem ouvir a nossa opinião. Mas dentro das circunstâncias, dentro do conjunto do contexto, podemos sim poder esboçar a nossa opinião, colocar aquilo que nós pensamos, aquilo que a doutrina espírita ensina e principalmente sedimentar nos corações alheios a mensagem de Jesus, para que dessa forma todos nós estejamos envolvidos e imbuídos do aprimoramento de nossos sentimentos, do aprimoramento dos nossos melhores ideais, para construirmos um mundo melhor, para edificarmos a verdadeira paz em nossos corações. Sejamos, pois, daqueles que trabalham na edificação do bem, aqueles que trabalham para fortalecer-se no amor cristão, para criar todas as possibilidades de realizações que a vida nos oferece. Todos nós temos os nossos momentos de prudência, lógico, e todos nós temos os nossos momentos que precisamos ter a coragem de enfrentarmos as nossas imperfeições e mostrarmos quem somos perante Jesus, e é isso que nós precisamos. Em situações muito adversas, você tem coragem de falar, isso eu não vou fazer porque sou cristão? Não porque a minha religião me proíbe, porque a minha consciência me cerceia de não fazer? É a condição que nós devemos tomar. Entrar em embates, entrar em polêmicas, é aquilo que nós não devemos fazer. Mas para algumas coisas nós temos muita coragem. Debater sobre futebol, debater sobre política, e alguns até gostam de debater sobre religião. Mas não tudo é contraproducente, que você não vai convencer o outro de que você está certo. Nós temos que saber nos portar para que o outro entenda nossa caminhada, entenda o nosso aperfeiçoamento e procure, então, botar na balança se ele vai ou não seguir os nossos exemplos. Portanto, nós temos que corrigir várias arestas para procurarmos seguir o Cristo da melhor forma possível, colocando aquilo que está no Evangelho. O verdadeiro cristão, igualmente o verdadeiro espírita, é aquele que se esforça para vencer as suas más paixões, as suas más pendências. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la, mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. E aqui vem uma outra situação. Você vai continuar perseverando como cristão diante de uma adversidade? Vai fugir desse combate? Quais as consequências de eu perseverar e quais as consequências de eu fugir? Tudo tem que ser bem medido, bem colocado na balança. Nós não podemos aqui falar que as pessoas têm que sair batendo boca, tentando impor suas ideias. Chegar em um país que a religião predominante é diferente da nossa e tentar impor a nossa religião. Ir para um outro templo tentar impor a nossa religião, isso é impraticável. E até dependendo da circunstância, dependendo da atitude, a própria justiça não vai achar isso muito condizente com as realidades.
Mas tem momentos que nós temos que saber fazer prevalecer os nossos ideais, saber fazer prevalecer os nossos sentimentos cristãos. É por isso que não podemos renegar aquilo que nós conhecemos do cristianismo, principalmente nossos atos e atitudes do dia a dia, para não cairmos na covardia de deixarmos ceder por impulsos infelizes de companhias que estão ali por perto simplesmente para criar adversidade, testar. Então nós temos que saber agir com prudência, com cuidado em cada situação. E não fugir das consequências dos nossos atos. Lembrando que fugir das verdades externas estabelecidas pelo Cristo, deliberadamente, tentar negar essas verdades, é criar para nós o tormento das vidas futuras. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar das suas palavras, desse também ele se envergonhará, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. E o que é confessar diante dos homens? É sair chegando em todo lugar e falar assim, eu sou cristão? Não. O cristão vai ser reconhecido pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelo seu comportamento. O verdadeiro cristão é aquele que, mesmo em silêncio, ele fala sobre quem ele é. Mesmo em silêncio, ele mostra quem ele é. Mesmo em silêncio, ele deixa-nos ver que somos filhos de Deus, somos merecedores do bem, do melhor, e confiamos na justiça divina, confiamos na misericórdia divina, tomando atitudes sempre condizentes com aquela situação, para não criarmos atrito, não criarmos confusão e, acima de tudo, sermos pacificadores. Todas as vezes que nós tomamos uma postura pacificadora, nós estamos mostrando que somos seguidores de Jesus. É importante nós sabermos fazer uma oração diante das mais caracterizadas adversidades. É necessário sabermos fazer uma oração diante das situações mais adversas, confiando em Deus. E se nós estivermos em público, pudermos convidar as pessoas a fazerem essa oração conosco, melhor ainda serão os resultados, melhor ainda serão as possibilidades. Procuremos, pois, fazer o melhor, agir da melhor forma possível, para que todos nós consigamos encontrar a paz, a harmonia e a fraternidade em nossos corações. E com isso, podemos contagiar a quem está em torno de nós, para que eles entendam que somos cristãos. E se precisar confessarmos que somos, também teremos o prazer de falar, eu sou cristão, eu sigo Jesus. Eu estou procurando me aprimorar cada vez mais. Eu estou buscando vencer minhas imperfeições. Nisso há grande mérito para cada um. Porque quando você diz que já é perfeito, você está sendo muito arrogante. Mas você está buscando vencer as suas imperfeições, ótimo, você está no caminho. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Você está pronto para seguir a verdade? Você está pronto para seguir os princípios cristãos? Lógico que está. E lógico que você tem coragem. Porque você sabe que a sua consciência é a sua sentinela. É o seu advogado de defesa e também de acusação. Então você deve estar sempre pronto a confessar a verdade, a confessá-lo seguidor da verdade do Cristo. Aquela que deixa nossa consciência sempre vigilante para não cairmos nas tentações inferiores, para não cairmos nos sentimentos que venha nos negar perante a justiça divina, que venha criar para nós obstáculos e problemas. Portanto, nós precisamos estabelecer como meta de ação, meta de construção de um mundo melhor, meta de amor uns pelos outros. Porque todos nós, que somos filhos de Deus, nós temos que ter a meta de caminharmos para Deus, meta de nos aperfeiçoarmos, meta de fazermos-nos melhores, metas de procurarmos edificar o bem, onde quer que estejamos, e sabermos dizer, com dignidade cristã, que somos seguidores do Cristo, que somos discípulos da verdade admitida por Jesus,
trazida para nós como realidade intransponível. Fazer o teu próximo que gostaria que fosse feito a ti mesmo. Saibamos, pois, sermos verdadeiramente cristãos. Perderão as vantagens da fé que alimentam, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelos dos outros. Negar a fé cristã é você criar problemas para seu próprio desenvolvimento espiritual, caso você seja cristão, lógico. Mas nós que já somos cristãos, nós não podemos ter uma fé egoísta de guardar só para nós aquelas informações. Nós precisamos saber colocar, saber nos expressar. E para sabermos, temos que treinar, temos que estudar, para podermos então explicar para aqueles que estão em dúvida, para postar nossa opinião de uma forma concisa, segura e sem agressividade. Precisamos, pois, treinarmos, fazer valer o sentimento cristão, fazer valer os sentimentos de amor ao Pai, fazer valer as luzes da fraternidade que deve existir em todos os corações. Porque somente assim construiremos o nosso mundo íntimo, a paz, a harmonia e a fraternidade. Ocultar a fé, simplesmente por achar que poderemos tomar algum prejuízo com relação a isso, é uma questão muito delicada. Portanto, acima de todos os interesses materiais, deve estar os interesses espirituais, e que nos pedem para trabalharmos pelo nosso próprio aprimoramento, tanto agora no presente, quanto no futuro. Saibamos, pois, construir uma manhã de paz, de esperança e de fraternidade, agindo construtivamente na seara do bem, na seara cristã, mostrando o que somos, e quantas vezes for necessário dizer que somos, que saibamos dizer. Mas lembre que com relação às obras, Jesus, em algumas situações, ele dizia que não deveríamos nos posicionar e nos mostrar a ninguém que estavam fazendo aquela tarefa. E outras, ele até manda que ofereça, que mostre para os sacerdotes, ou então, ele coloca que devemos fazer as nossas boas obras diante dos homens para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. São situações distintas, diferentes, que nós precisamos aprender a vivenciar cada uma delas para o nosso próprio aprimoramento. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam a terra. O que colherão na vida espiritual? Colherão lá os frutos de sua coragem ou da sua fraqueza. Todos nós que estamos aqui estamos plantando na vida espiritual através daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos, daquilo que emitimos. Quanto mais bem feito for o nosso trabalho aqui, mais felizes nós seremos do plano espiritual, mais nós estaremos recebendo de bênçãos daqueles que nós facilitamos o caminho deles, bem como daqueles que os protegiam. Faz-se necessário que procuremos nos melhorar, nos aperfeiçoar, para que o amanhã de luz e fraternidade resplandeça em nossos corações. Multiplique-se para que o amor e a verdadeira fraternidade esteja sendo instalada em nossas almas, sendo instalados em nosso coração. Que as bênçãos de Jesus possam estar sempre nos iluminando, nos abençoando, principalmente nos dando sabedoria para sabermos nos portar diante de cada uma das situações. E também que tenhamos sabedoria para sabermos buscar a nossa melhoria íntima e a melhoria daqueles que caminham conosco. Que a paz do Divino Mestre Jesus e seu infinito amor esteja envolvendo a todos nós.